E se eu te dissesse que a maior traição que eu já sofri não veio do homem com quem dividi minha cama por 20 anos? E se a facada mais profunda não tivesse a assinatura dele, mas a de todos aqueles com quem eu dividi minha mesa, meu pão, minha vida? Esta é a história de como eu briguei com a amante do meu marido, e o mundo inteiro ficou do lado dela. Mas o que eles não sabiam, o que nem eu mesma sabia, é que ao me empurrarem para a solidão, eles estavam na verdade me entregando a chave da minha própria liberdade. Houve um tempo em que minha vida era uma tapeçaria perfeitamente tecida, cada fio uma memória feliz, o fio de ouro era meu casamento, sólido, duradouro. Os fios de prata eram nossos amigos, um círculo que chamávamos de família. Nossa casa era o tear onde tudo isso se entrelaçava. Os jantares de sexta, as festas de fim de ano, as tardes de domingo no jardim. Minha identidade era a guardiã dessa tapeçaria. Eu era a esposa, a amiga, a anfitriã. Eu era o ponto de encontro, o centro gravitacional daquele universo que com tanto amor eu ajudei a construir. Eu não existia como um eu, mas como uma parte fundamental de um nós. E eu acreditava que essa era a forma mais pura de felicidade. O mundo que eu conhecia não acabou com um sussurro, acabou com uma explosão. A descoberta da traição não foi um bilhete no bolso de um casaco. Foi um incêndio que consumiu tudo, deixando apenas a estrutura carbonizada do que um dia foi meu lar. A dor era física, uma pressão no peito que me impedia de respirar. A incredulidade era um zumbido constante nos meus ouvidos. E no meio desse caos, dessa névoa de raiva e humilhação, eu fiz o que ninguém espera, o que a sociedade nos ensina a reprimir. Eu não chorei em silêncio. Eu não planejei uma vingança fria, eu fui até ela. O confronto não foi uma cena de novela, não houve diálogos inteligentes ou reviravoltas dramáticas, foi o som de um animal ferido, foi o grito primal de uma mulher vendo seu mundo ser demolido, tijolo por tijolo, na sua frente. Eu não queria brigar, eu queria entender. Eu queria olhar nos olhos dela e perguntar, por quê? Mas tudo o que saiu foi a dor crua, visceral. Eu esperava encontrar arrependimento, talvez até um pingo de sororidade, de compreensão. Eu esperava que no fundo ela visse a mulher destruída que eu era. Mas a explosão inicial foi apenas o tremor primário, o verdadeiro terremoto, aquele que derrubou as últimas paredes que ainda me sustentavam, veio depois. E veio de onde eu menos esperava, veio dos meus. O tribunal social foi montado em questão de dias. As conversas nos grupos de mensagens, os telefonemas secretos, os olhares de pena que me encontravam na rua. E o veredito foi rápido, cruel e unânime. Eu era louca. A descontrolada. A mulher amarga que não soube lidar com o fim de um relacionamento. Meu marido, com uma habilidade que eu nunca soube que ele possuía, pintou o retrato de um casamento que já estava morto há anos, onde eu era a megera e ele, a pobre vítima em busca de um pouco de afeto. E ela, a amante, transformou-se na donzela indefesa, a mulher que foi atacada pela ex-esposa desequilibrada. Amigos de uma vida inteira, pessoas para quem eu abri minha casa e meu coração, começaram a se afastar, primeiro sutilmente. Os convites para os jantares pararam de chegar, as ligações se tornaram raras. Depois, o silêncio se tornou ensurdecedor. Meu telefone, antes um portal para minha vida social, emudeceu. Em um almoço de domingo, vi uma foto nas redes sociais. Estavam todos lá, no nosso restaurante favorito, rindo, com ele e com ela. Naquele momento, eu entendi, eu não tinha perdido apenas um marido, eu tinha perdido tudo, minha comunidade, minha reputação, minha história. Eles não apenas escolheram o lado dele, eles ativamente me exilaram do meu próprio passado. Fui julgada, condenada e expulsa do meu próprio reino, por um crime que eu não cometi, o de sentir dor de forma barulhenta demais. A casa, antes um santuário de risadas e abraços, virou um mausoléu. Cada objeto, um fantasma. O sofá onde assistíamos a filmes, a mesa onde compartilhávamos refeições, a cama era o lugar mais frio de todos. O silêncio era tão denso que eu podia senti-lo pressionando meus tímpanos. Era o silêncio do abandono. Eu passava horas me olhando no espelho, tentando encontrar a mulher que eu era antes. Mas ela não estava mais lá. No lugar dela, havia uma estranha com os olhos fundos, o rosto inchado de chorar, e uma expressão de perpétua confusão.
Quem era eu sem o título de esposa de? Quem era eu quando todos os meus amigos de tinham escolhido o outro lado? Minha identidade, a tapeçaria que eu teci com tanto cuidado, havia sido queimada, e eu era apenas um fio solto, sem propósito, sem conexão. A reconstrução não começou com uma epifania ou um grande gesto de empoderamento. Começou com a sobrevivência. Começou com a decisão, quase impossível, de arrumar a cama de manhã. Mesmo sabendo que eu voltaria para ela à noite, sozinha. Começou com a força de fazer uma xícara de café só para mim, e bebê-la na varanda, sentindo o sol tímido da manhã no rosto. No começo, eu chorava. Depois, eu apenas sentia o calor, e isso por si só, era uma vitória. A jornada para fora da dor, era na verdade uma jornada para dentro de mim. O silêncio que antes me aterrorizava começou a se tornar um espaço para perguntas. Por que a opinião deles era tão importante? Por que eu medi meu valor pela quantidade de convites que eu recebia? Por que eu precisei da aprovação deles para me sentir inteira? Comecei a terapia. No começo, eu só falava sobre eles. Sobre a injustiça, a traição, a solidão. Mas minha terapeuta, com uma paciência infinita, sempre me trazia de volta para a mesma pergunta. E você? Onde você está em tudo isso? Comecei a escrever. Diários e mais diários foram preenchidos com raiva, tristeza, mágoa. E lentamente, no meio de todo aquele veneno que eu precisava expurgar, pequenas sementes de clareza começaram a brotar. Eu percebi que, por anos, eu tinha vivido para os outros. Minha felicidade dependia da felicidade do meu marido. Meu sucesso era medido pelo sucesso dos nossos eventos sociais. Eu tinha abandonado meus próprios hobbies, meus próprios interesses, em nome do nós. Encontrei minha antiga caixa de aquarelas, empoeirada no fundo do armário. Comecei a pintar. No começo, eram apenas borrões de cores escuras. Depois, as cores começaram a clarear. Voltei a caminhar em parques, não para ser vista, mas para sentir a terra sob meus pés. Comecei a viajar, pequenas viagens de fim de semana, sozinha, descobri que eu era uma ótima companhia. O verdadeiro divórcio não foi o dia em que assinei os papéis. Foi o dia em que eu me divorciei da crença de que eu precisava da validação de alguém para existir. Foi o dia em que eu parei de olhar o celular esperando uma mensagem que nunca chegaria. Foi o dia em que eu olhei para o meu reflexo no espelho e pela primeira vez, não vi uma vítima. Eu vi uma sobrevivente. Eu estava aprendendo a ser minha própria melhor amiga, minha própria defensora. Eu estava aprendendo a ser o meu próprio lado. Hoje, quando as pessoas me olham, não sei exatamente o que elas veem. Mas eu sei o que eu sinto. Eu não sou uma mulher que superou. Superar soa como esquecer, como apagar. Eu não esqueci. Eu não apaguei. Eu integrei. A dor, a humilhação, a solidão, elas não são mais feridas abertas. Elas se tornaram a fundação sobre a qual eu construí essa nova mulher, uma fundação inabalável. Minha vida não é mais uma grande festa barulhenta. É uma conversa calma e significativa. Abri um pequeno ateliê, onde ensino outras pessoas a encontrar sua voz através da arte. Minhas amizades são poucas, mas são profundas. São baseadas em respeito mútuo, em admiração, não em conveniência social. Viajo sozinha com frequência, não porque me falta companhia, mas porque eu amo a minha. Às vezes eu penso naquela mulher que gritou no meio da rua, a mulher que eles chamaram de louca, e eu não sinto vergonha, eu sinto uma imensa compaixão. Ela estava lutando com unhas e dentes por um mundo que já não existia, ela estava defendendo uma tapeçaria que já tinha virado cinzas. Foi a dor dela, a fúria dela, o desespero dela que me deram a força para nascer de novo. Ela precisou morrer para que eu pudesse viver. Hoje eu entendo com uma clareza que chega a doer, que o abandono que eu sofri foi paradoxalmente o maior presente que a vida poderia ter me dado. Ao me deixarem completamente sozinha, eles me forçaram a parar de procurar respostas lá fora. Eles me obrigaram a mergulhar no silêncio e, lá no fundo, pela primeira vez, eu pude finalmente ouvir a minha própria voz. Eles escolheram um lado, e isso me deu a tarefa mais importante da minha vida, criar o meu. Um lado que não depende de aplausos. Um lado que não se abala com julgamentos. Um lado incondicional, resiliente e autossuficiente. Então, se você está aí, sentindo que o mundo virou as costas para você,
Se o seu tribunal social já deu o veredito e te condenou ao exílio, eu quero que você me escute. Pare de olhar para os lados em busca de apoio. Pare de esperar que alguém venha te resgatar. Olhe para dentro. A força mais extraordinária que existe não é ter um exército ao seu lado. É a capacidade de ficar de pé, orgulhosa, inteira, quando não há mais ninguém. A sua história não é sobre quem te deixou para trás. É sobre quem você decidiu se tornar, quando a única pessoa que restou foi você. As cinzas não foram o seu fim. Elas são o terreno fértil de onde você finalmente vai florescer. Eu lembro da chuva. Era uma daquelas chuvas de fim de tarde que lavam a cidade e deixam o ar com cheiro de terra molhada. Eu tinha me refugiado em um café pequeno, um desses lugares com estantes de livros que iam do chão ao teto, sofás de veludo gastos e o som suave de jazz tocando ao fundo. Eu não estava procurando por nada, nem por ninguém. Eu estava apenas existindo, saboreando a paz de um momento só meu, com um livro e uma xícara de cappuccino. Foi quando eu o vi. Ele estava sentado em uma poltrona no canto, debaixo de uma luz amarelada, tão absorto em um livro que parecia que o mundo ao redor tinha desaparecido. E o livro era o meu livro favorito, aquele que eu sentia que ninguém no mundo entendia da mesma forma que eu. Por um instante eu senti uma conexão boba, infantil, como se aquele detalhe fosse um sinal do universo. Ele levantou os olhos, talvez sentindo meu olhar, e sorriu. Não foi um sorriso largo, de conquista. Foi um sorriso pequeno, quase tímido, de reconhecimento. Como se dissesse, eu também. E foi isso. Foi esse pequeno gesto que me desarmou. Minha primeira impressão dele não foi de um homem avassalador. Ele não era o tipo que entrava em um lugar e roubava todas as atenções. Pelo contrário. Ele tinha uma calma, uma presença serena que convidava à aproximação. A atração que eu senti não foi um incêndio, foi uma brasa quente e constante. Era a forma como ele ouvia, inclinando-se levemente para a frente, como se cada palavra minha fosse a coisa mais importante que ele ouviria naquele dia. Era o jeito como seus olhos, de um castanho muito profundo, pareciam enxergar além da superfície, além da conversa fiada. Naquela época ele era a personificação da segurança, ele era o homem que ligava para saber se eu tinha chegado bem em casa. O homem que lembrava do nome da minha avó e perguntava sobre ela. O homem que aparecia com o meu chocolate preferido quando eu tinha um dia ruim. Ele tinha essa qualidade rara de fazer as pessoas ao redor se sentirem importantes, vistas. Meus amigos o adoraram de imediato. Minha família o via como o genro dos sonhos. Ele era gentil, inteligente, com um senso de humor sutil que não precisava de plateia. Ele era sólido, como uma árvore antiga, com raízes profundas. E eu, que sempre me sentia um pouco como uma folha ao vento, vi nele a promessa de um lugar para pousar. Houve um momento, talvez uns 6 meses depois que começamos a namorar, que selou tudo para mim. Foi o momento em que a fantasia se tornou um plano de vida. Nós fizemos uma viagem curta, para uma cidadezinha na serra. Alugamos uma cabana simples, com lareira e uma varanda que dava para as montanhas. No segundo dia, uma tempestade desabou. Uma daquelas tempestades que cortam a energia e te isolam do mundo. Eu entrei em pânico por um segundo. A escuridão, o barulho do vento, a sensação de estar presa. Mas ele acendeu velas, abriu uma garrafa de vinho e colocou umas músicas antigas para tocar no celular, que ainda tinha um pouco de bateria. E nós conversamos. Não sobre o tempo, ou sobre trabalho. Nós conversamos sobre medos. Sobre sonhos que nunca tínhamos contado a ninguém. Eu falei sobre o meu medo de não ser boa o suficiente, de ser esquecida. Ele falou sobre a pressão de corresponder às expectativas do pai dele, sobre o desejo de construir algo que fosse genuinamente seu. Naquela noite, à luz de velas, com o som da chuva batendo no telhado, eu não vi o homem charmoso do café. Eu vi a alma dele. Vulnerável, real. Em um momento de silêncio, ele segurou meu rosto entre as mãos e disse: eu nunca me senti tão em casa como me sinto agora, aqui com você. E eu acreditei. Com cada fibra do meu ser eu acreditei. Naquele instante, eu não tinha a menor dúvida de que havia encontrado o meu parceiro, o meu companheiro de jornada. O homem com quem eu construiria a minha tapeçaria. A promessa de um futuro feliz não era uma esperança distante. Era uma certeza palpável, quente como o fogo da lareira que nos aquecia naquela noite.
Eu olhei para ele e vi o resto da minha vida. E era uma vida linda, uma vida segura. Uma vida que, eu mal sabia, era feita de vidro e estava prestes a se estilhaçar. A transição do namoro para o casamento não foi uma decisão, foi uma consequência, foi tão natural quanto o sol se pondo para dar lugar à lua. Não houve um momento de dúvida, uma conversa tensa sobre o futuro. O nosso futuro já estava acontecendo, dia após dia. Era uma certeza silenciosa que morava no jeito que ele me olhava do outro lado da mesa do café da manhã, na maneira como minha mão encontrava a dele no escuro do cinema. Nós éramos um fato consumado, uma equação que já tinha encontrado seu resultado. O pedido, quando veio, foi um reflexo perfeito do homem que eu amava. Não houve fogos de artifício, nem um restaurante lotado de espectadores. Foi numa tarde de outono, num parque quase vazio, com as folhas secas fazendo um tapete dourado sob os nossos pés. Nós tínhamos caminhado em silêncio por um tempo, apenas absorvendo a paz daquele lugar. Então, ele parou, virou-se para mim, e tirou do bolso não uma caixa de veludo, mas uma pequena pedra lisa que ele havia pegado no caminho. Ele a colocou na palma da minha mão, e a fechou com as suas. Eu sei que não é um diamante, ele disse com a voz um pouco trêmula, mas é sólido, é real, foi moldado pelo tempo e pela pressão, e ainda assim, é simples, é tudo o que eu quero ser para você. Sólido, real, simples. Eu não quero te dar o mundo. Eu quero construir um mundo com você, do nosso jeito. Casa comigo? E eu, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, não disse sim. Eu disse claro. Porque não havia outra resposta possível. Os primeiros anos de casados foram a materialização daquela promessa. Compramos nossa primeira casa, uma casa antiga, que precisava de muito mais do que uma mão de tinta. Precisava de alma. E nós demos a nossa a ela. Lembro de passarmos fins de semana inteiros lixando o assoalho, com poeira nos cabelos, rindo das nossas imperfeições. Cada cor de parede foi uma negociação. Cada móvel escolhido, uma vitória conjunta. Aquela casa não era apenas um endereço. Era o diário da nossa parceria, com cada cômodo representando um capítulo. Nossos sonhos eram tão entrelaçados que era impossível saber onde começavam os meus e terminavam os dele. Tínhamos um mapa-mundi na parede do escritório, com alfinetes coloridos marcando os lugares que queríamos conhecer. A Itália para provar o vinho, o Japão para ver as cerejeiras em flor, a Patagônia para sentir o vento gelado no rosto. Falávamos em ter 2 filhos, um menino com os olhos dele e uma menina com o meu cabelo. Falávamos em envelhecer naquela casa, sentados na varanda que um dia construiríamos, vendo nossos netos correrem pelo jardim que nós mesmos plantamos. Não eram sonhos grandiosos de riqueza ou fama, eram sonhos de vida. Uma vida compartilhada, rica em detalhes, em momentos, em história. E os momentos de felicidade, eles não eram exceção, eram a regra, eram o pão de cada dia. Mas houve um momento que ficou gravado em mim como a mais pura essência do que nós éramos. Era uma noite de terça-feira, chuvosa e fria. Uma noite comum, sem nada de especial. Eu estava na cozinha, terminando de lavar a louça, cansada depois de um dia longo de trabalho. Ele estava na sala, lendo. De repente, começou a tocar no rádio uma música antiga, uma daquelas baladas lentas que a gente só ouve em filmes em preto e branco. Ele apareceu na porta da cozinha sem dizer uma palavra, apenas estendeu a mão para mim. Eu sequei as minhas na toalha, um pouco confusa, e aceitei. Ele me puxou para o meio da sala, que estava iluminada apenas pela luz fraca de um abajur, e nós dançamos. Ali, no meio dos nossos móveis, com o som da chuva batendo na janela e a melodia antiga nos envolvendo. Não houve beijos apaixonados, nem declarações de amor. Houve apenas o movimento lento dos nossos corpos, a cabeça dele apoiada na minha, o cheiro do seu perfume misturado com o cheiro de chuva. Naquele abraço no meio da nossa sala, eu senti o que significava a palavra para sempre. Era aquilo. Era a paz de estar em casa nos braços de alguém. Era a segurança de saber que, não importava o quão barulhento o mundo ficasse lá fora, ali, naquele pequeno universo que nós criamos, tudo estava em perfeita ordem. Eu olhei para o rosto dele, para os seus olhos fechados e pensei, é isso, eu cheguei, eu não estava construindo uma vida com ele. Eu estava construindo a minha vida com ele ***,
Ele era a minha fundação, as minhas paredes, o meu teto. E eu acreditava, com a inocência de quem nunca viu uma tempestade de verdade, que aquela estrutura era indestrutível. Eu não sabia que estava construindo o mais lindo dos castelos sobre um terreno que, a qualquer momento, poderia se abrir sob os meus pés e engolir tudo o que eu mais amava. A perfeição tem uma fragilidade assustadora. Ela não se desfaz, ela trinca. E as rachaduras no começo são quase invisíveis. Fios de cabelo na parede de uma estrutura que você acreditava ser de aço. A primeira rachadura no meu casamento não foi um grito, foi uma mudança na acústica da nossa casa. O silêncio, que antes era confortável, um espaço de paz compartilhada, começou a ter peso. Começou a ocupar lugar na mesa de jantar. Tudo começou com o telefone. Aquele pequeno retângulo de vidro e metal, que por anos foi um objeto comunitário, esquecido em cima do balcão da cozinha ou no sofá, de repente ganhou uma aura de santuário particular. A tela, antes sempre virada para cima, agora repousava virada para baixo. Ele o levava para o banheiro. O código de acesso, que antes era o nosso aniversário de casamento, foi trocado. Quando eu perguntei de forma casual qual era a nova senha, ele respondeu com uma frieza que me gelou: coisas do trabalho, segurança. Depois vieram as palavras. Ou melhor, a falta delas. Nossas conversas, que eram rios caudalosos de planos, piadas internas e desabafos, se tornaram riachos rasos. Ou como foi seu dia, que antes rendia 20 minutos de histórias, passou a ser respondido com um monossilábico bom, cansativo, normal. Ele estava fisicamente presente, mas sua mente, sua essência, viajava para um lugar onde eu não tinha visto de entrada. A distância não era mais medida em metros, mas na ausência de intimidade. Era um terceiro corpo na nossa cama, frio e invisível. Houve uma noite, um sábado, que deveria ter sido nosso. Eu preparei seu prato favorito, abri um vinho especial, acendi velas. Eu queria resgatar algo, queria forçar uma conexão. No meio do jantar, eu segurei sua mão sobre a mesa e perguntei, com a voz mais vulnerável que eu consegui encontrar: nós estamos bem? Eu sinto você tão longe. Ele não puxou a mão, mas eu senti a energia se retrair. Ele olhou para mim, não com os olhos do homem que dançou comigo na sala, mas com os olhos de um estranho avaliando um problema. Claro que estamos bem, ele disse, com um tom de quem explica algo óbvio para uma criança. Eu só estou cansado, o trabalho está me matando, você está imaginando coisas. Por que você está sempre procurando um problema onde não existe? Não podemos ter só uma noite tranquila? Naquele momento, eu senti uma humilhação profunda. Ele não apenas invalidou o meu sentimento, ele me acusou de ser a criadora do desconforto. Ele me pintou como a louca, a carente, a instável. E a parte mais cruel é que eu quase acreditei. Eu me desculpei. Eu, que só queria meu marido de volta, pedi desculpas por sentir a sua ausência. A partir daquela noite, eu parei de perguntar, eu comecei a engolir a minha intuição, a minha angústia, e a sorrir. Eu me tornei cúmplice do nosso próprio distanciamento, por medo de ser, mais uma vez, chamada de louca. A manipulação emocional é uma arte sutil. Ele não precisava gritar. Ele só precisava me convencer, com sua calma irritante, que a minha percepção da realidade estava fundamentalmente errada. A descoberta, quando veio, não foi o resultado de uma investigação. Eu não revirei bolsos nem contratei detetives. Eu tinha parado de procurar. Eu tinha aceitado o meu papel de esposa de um homem cansado. A verdade me encontrou por acidente, numa tarde chuvosa de quarta-feira. Ele tinha saído mais cedo para uma reunião importante e eu estava trabalhando em casa no nosso escritório, o notebook dele estava na mesa, aberto. Ele nunca o deixava aberto. Uma notificação piscou na tela. Era do aplicativo de mensagens que todos os nossos amigos usavam. O nome que apareceu na tela era o de uma amiga. Uma das minhas melhores amigas. A mensagem era curta, mas demoliu meu mundo em 6 palavras. Ele já te contou? Estou tão feliz por vocês. Meu coração parou. Contou o quê? Feliz pelo quê? Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia tocar o mouse. Com o sangue pulsando nos meus ouvidos, eu cliquei na conversa. E lá estava. Rolando para cima, eu vi semanas, meses de conversas. Não era só ela. Eram todos eles. O nosso círculo. A nossa família. Havia fotos.
fotos dele com por ela asterisco. A outra, em jantares, em passeios, em lugares que nós planejamos ir juntos. Havia conversas sobre o momento certo para me contar. Havia pena. Coitada, ela não faz ideia. Havia cumplicidade. Vocês dois combinam tanto. Havia a construção meticulosa da narrativa dele, que eu só entendi ali. O casamento infeliz, a esposa difícil, o refúgio que ele encontrou em um novo amor. Eu não conseguia respirar. O ar no escritório ficou rarefeito, denso. Cada palavra na tela era um tijolo sendo arrancado da fundação da minha vida. Não era apenas a traição dele, era a traição de todos. Eles sabiam. Todos eles sabiam e tinham participado do espetáculo, sorrindo para mim nos fins de semana enquanto apunhalavam minhas costas nas conversas privadas. Eu rolei até o começo da conversa dele com Corella asterisco. E lá estava, declarações de amor, planos de futuro, detalhes de encontros, e a data. A data da primeira mensagem, era da semana daquela noite, a noite em que ele me chamou de louca por sentir que algo estava errado. Eu não gritei, eu não chorei. Um som estranho saiu da minha garganta, um soluço seco, o som de algo quebrando por dentro. Eu me levantei e andei pela casa, nossa casa, e tudo parecia cenário falso. A mesa onde jantamos, o sofá onde ele me abraçou, as fotos na parede. Mentira, mentira, mentira. Quando ele chegou em casa, horas depois, me encontrou sentada no chão da sala, no escuro. O notebook estava no chão, aberto na conversa. Ele não precisou perguntar. Ele viu. O rosto dele não mostrou arrependimento, mostrou alívio, o alívio de quem não precisa mais mentir. Ele não se ajoelhou, não pediu perdão. Ele ficou de pé, me olhando de cima, e disse, com a mesma calma com que me acusou de ser louca: eu ia te contar. Eu só estava esperando o momento certo. O momento certo? Minha voz saiu como um sussurro rouco. O momento certo para me dizer que a minha vida inteira, que os meus amigos, que o meu marido, são uma fraude? E então ele disse a frase que acendeu o pavio da explosão que viria depois, a frase que me tirou do chão e me jogou contra a parede. Não seja tão dramática, nosso casamento já tinha acabado há muito tempo. Você só não quis ver. Naquele instante a mulher que engolia a dor, que pedia desculpas por sentir morreu, e no lugar dela nasceu uma fúria. Uma fúria que não era só por ele, ou por ela. Era por todos eles. Pela mentira compartilhada, pelo pacto de silêncio que me transformou em uma piada. Era a fúria de uma mulher que percebeu que não tinha sido apenas traída. Tinha sido apagada, mesmo antes de saber que a guerra já havia começado. E eu entendi que a batalha mais sangrenta não seria contra ele, seria contra o mundo que ele já tinha convencido a ficar do lado dele. A frase dele não me quebrou. Ela me petrificou. Por um instante, o tempo congelou. Eu vi o homem que amava, o homem com quem construí uma vida, me olhando de cima, e entendi que ele não estava apenas terminando nosso casamento. Ele estava reescrevendo nossa história inteira, me transformando em um delírio, uma nota de rodapé inconveniente em sua nova e gloriosa biografia. Nosso casamento já tinha acabado há muito tempo, você só não quis ver. Naquelas palavras eu não ouvi uma justificativa. Eu ouvi a minha sentença. Ele não estava me deixando, ele estava me apagando. E essa foi a gota de água, não a traição, não as mentiras, mas a anulação da minha realidade. A anulação de 20 anos da minha vida. Naquele momento, a fúria que queimava em mim se transformou em uma clareza gélida. Eu não ia lutar por escombros. Eu não ia implorar para que ele se lembrasse do nosso amor, porque, para ele, aquele amor nunca tinha existido da forma como eu o senti. Eu me levantei do chão. Minhas pernas tremiam, mas minha voz quando saiu era firme, firme como gelo. Divórcio. A palavra pairou no ar da nossa sala, pesada e irrevogável. Fui eu quem a disse. E ao dizê-la, eu não senti dor. Eu senti poder. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu senti que estava no controle de alguma coisa. Eu estava no controle do fim. A reação dele foi a confirmação final de tudo. Não houve súplica, não houve choque, não houve tristeza. Houve um quase imperceptível relaxar de seus ombros. O alívio. O mesmo alívio que eu vi quando ele chegou, e percebeu que eu já sabia de tudo. Ele apenas balançou a cabeça, como um pai paciente concordando com uma criança birrenta.
Se é isso que você quer, ele disse com a calma de quem já tinha vencido a guerra antes mesmo de eu saber que estávamos em uma. Os dias seguintes foram um borrão de logística e dor silenciosa. Ele saiu de casa na manhã seguinte. Não houve um adeus demorado. Ele pegou uma mala, olhou ao redor como um turista se despedindo de um hotel, e saiu. O som da porta se fechando atrás dele foi o som mais alto e mais vazio que eu já ouvi. A casa de repente ficou imensa. Cada cômodo ecoava a sua ausência e a presença esmagadora da minha solidão. Comecei a empacotar a vida dele em caixas. Cada objeto era uma pequena facada. O livro que ele estava lendo na mesa de cabeceira. A caneca de café que eu dei a ele de aniversário. As roupas no armário, que ainda tinham o cheiro dele. Eu não chorei. Eu me movia como um autômato, com uma única missão: expurgá-lo daquele espaço. A reação do mundo exterior foi exatamente como ele havia planejado. Quando a notícia se espalhou, ninguém me ligou para perguntar como eu estava. As poucas mensagens que recebi eram variações de "sinto muito que tenha chegado a esse ponto" ou "espero que vocês consigam resolver isso da melhor forma". Ninguém perguntou a minha versão. A narrativa dele já era a verdade oficial. Eu era a esposa difícil que finalmente o tinha levado ao limite. O divórcio não era visto como uma consequência da traição dele, mas como a consequência do meu fracasso. O processo em si foi, na superfície, amigável. Não tínhamos filhos, e ele não fez questão de brigar pelos bens. Ele queria parecer razoável, magnânimo. Ele me deixou ficar com a casa, o que, aos olhos de todos, foi um gesto de enorme generosidade. Mas eu sabia a verdade. Ele não queria a casa porque ela estava cheia de fantasmas que ele não queria encarar. Ele não brigou por nada porque a sua vitória não era material. Era social. Ele já tinha ficado com tudo o que importava para ele: os amigos, a reputação, a nova vida. Deixar os móveis para trás era um preço pequeno a se pagar. Mas houve um momento durante todo o processo que quase me destruiu. Não foi em uma sala de audiências. Foi na mesa da cozinha, a nossa mesa, onde eu estava separando documentos. Encontrei uma pasta antiga com o título Nossos Sonhos. Dentro, estava o mapa-mundi com os alfinetes coloridos dos lugares que iríamos visitar. Havia recortes de revistas de casas de campo, rabiscos de nomes de crianças, o panfleto daquela cabana na serra onde ele me disse que se sentia em casa pela primeira vez. Ali, sozinha na cozinha silenciosa, eu desabei. Eu chorei por horas, não pelo homem que ele se tornou, mas pelo homem que eu pensei que ele era. Eu chorei pelo futuro que foi roubado de mim, pela vida que eu planejei em detalhes e que agora era apenas um arquivo morto, uma pasta de sonhos desbotados. Foi a autópsia do nosso amor, e eu era a única legista presente. O dia da assinatura dos papéis foi cinzento, combinando com o meu estado de espírito. Sentamos em lados opostos de uma mesa de mogno polido, no escritório de um advogado com um sorriso profissional e vazio. Nós não nos olhamos. A única comunicação eram os murmúrios legais, o som do papel sendo deslizado sobre a mesa. Quando chegou a minha vez, eu peguei a caneta. Ela parecia pesar 1 tonelada. Eu olhei para a linha onde meu nome deveria ser assinado. O mesmo nome que eu assinei com tanta alegria no dia do nosso casamento. Por um segundo minha mão hesitou. Eu senti um nó na garganta, uma onda de pânico. O medo do desconhecido, do futuro vazio que se estendia à minha frente. Mas então, eu olhei para ele. Ele já tinha assinado, e estava olhando para o celular, impaciente. E naquela imagem, a sua indiferença, a sua pressa para seguir em frente, eu encontrei a minha força. Eu não estava assinando o fim da minha vida. Eu estava assinando a minha libertação de uma mentira. Meu traço foi firme, a tinta preta, definitiva. Ao levantar a caneta, eu não senti apenas a tristeza da perda. Eu senti um alívio profundo, cortante. O alívio de quem finalmente larga um peso que carregava há tempo demais sem perceber. Aquele pedaço de papel não era um atestado de óbito, era a minha certidão de nascimento. O ponto final na história deles era na verdade a primeira letra da minha. E pela primeira vez, eu não fazia ideia de como seria o próximo parágrafo. E essa ausência de roteiro, que antes me aterrorizava, agora soava como a mais absoluta e gloriosa liberdade. Os primeiros meses depois que a tinta secou no papel do divórcio, não foram uma explosão de liberdade, foram um silêncio profundo, quase ensurdecedor.
A solidão era uma presença física na casa. Ela se sentava na cadeira vazia à mesa do jantar, deitava-se no lado frio da cama, ecoava nos corredores que antes eram preenchidos por risadas. Havia dias em que o simples ato de sair da cama parecia uma escalada no Everest. Eu me sentia como uma astronauta que teve o cabo de segurança cortado, flutuando no vazio infinito, sem um ponto de referência, sem um norte. Mas, no meio desse vácuo, pequenas bolhas de algo novo começaram a surgir. Eram vislumbres de uma liberdade que eu não conhecia, a liberdade de decidir, sem consultar ninguém, o que comer no jantar. A liberdade de ouvir a minha música, no volume que eu quisesse por horas a fio. A liberdade de deixar um livro aberto no sofá por 3 dias sem que ninguém o tirasse do lugar. No começo, essas pequenas coisas me assustavam. Elas eram lembretes constantes da minha solidão. Mas, lentamente, muito lentamente, elas começaram a ter o gosto de autonomia. Eu não era mais metade de um todo. Eu era um inteiro, aprendendo a ocupar o meu próprio espaço. A cura não foi uma linha reta. Foi um emaranhado de idas e vindas. A terapia foi minha âncora. Naquele espaço seguro, eu pude desmontar, peça por peça, a mulher que eu tinha sido. Pude chorar por ela, sentir raiva dela, e finalmente, me despedir dela. Eu entendi que eu não estava de luto apenas por um homem, ou por amigos. Eu estava de luto pela versão de mim mesma que só existia através do olhar deles. Eu precisava preencher o silêncio, não com barulho, mas com significado. Encontrei aquela caixa de aquarelas, a mesma que eu não abria desde a faculdade. Minhas primeiras pinturas eram manchas escuras, abstratas. Eram a cor da minha dor. Eu não tentava pintar nada bonito. Eu só deixava a dor fluir da minha alma, passar pelo meu braço, e manchar o papel, e a cada pincelada, eu sentia um pouco daquele peso saindo de mim. Com o tempo, sem que eu percebesse, um azul celeste apareceu na minha paleta. Depois, um amarelo sol. Um verde esperança. Eu não estava pintando para superar. Eu estava pintando para me encontrar. Hoje, a minha vida não se parece em nada com aquela tapeçaria perfeitamente tecida. E eu agradeço por isso. Eu ainda moro na mesma casa, mas ela não é mais um mausoléu. É o meu ateliê. O meu santuário. A sala de jantar, palco de tantas traições silenciosas, hoje tem uma mesa de trabalho gigante, sempre coberta de tintas, pincéis e projetos inacabados. O quarto de hóspedes virou uma pequena biblioteca. As paredes não exibem mais fotos de um passado feliz forjado, mas sim as minhas pinturas, cada uma contando um capítulo da minha verdadeira história. Minha rotina é calma. Acordo com o sol, tomo meu café na varanda, cuido das minhas plantas, trabalho na minha arte e no pequeno negócio online que criei a partir dela. A maior mudança não foi externa, foi interna. Eu aprendi que a minha identidade não é um título que alguém me dá, esposa, amiga, anfitriã. É uma força que nasce de dentro. Aprendi que o amor verdadeiro, o único que pode nos sustentar, não é o que recebemos, mas o que aprendemos a nos dar. E sobre relacionamentos, eu aprendi a lição mais dura e mais libertadora de todas. Nunca mais construir minha casa sobre o terreno de outra pessoa. Eu preciso ser meu próprio alicerce, sólido e inabalável. As pessoas às vezes me perguntam se eu os perdoei. Por muito tempo, a palavra perdão me soava como uma injustiça. Perdoar parecia validar o que eles fizeram, apagar a minha dor. Mas hoje eu entendo que o perdão não é sobre eles. É sobre mim. Eu perdoei, não para absolvê-los, mas para me libertar do veneno do ressentimento. Perdoar foi o ato final de reivindicar o meu poder sobre a minha própria história. Eles não ocupam mais espaço na minha mente, não roubam mais a minha paz. A história deles continuou, e a minha finalmente começou de verdade. Eu não sei o que o futuro me reserva. E pela primeira vez na vida, essa incerteza não me apavora. Ela me excita. Não estou procurando por um novo amor, mas também não fechei as portas para ele. A diferença é que, hoje, um parceiro seria um acréscimo maravilhoso a uma vida que já é completa, e não a peça que falta para me sentir inteira. Meu foco está em continuar crescendo, em aprender e em pintar quadros cada vez mais coloridos. Meu futuro é uma tela em branco. E eu, com as minhas próprias cores, sou a única artista. E essa certeza de ser a autora da minha própria obra-prima é a felicidade mais autêntica que eu já conheci.
Se eu pudesse voltar no tempo até aquela noite e encontrar aquela mulher sentada no chão da sala no escuro, eu não diria a ela para ser forte. Eu não diria que tudo ia ficar bem. Eu me sentaria ao lado dela, naquele silêncio gelado, e seguraria sua mão. E eu diria: eu sei que dói. Dói de um jeito que parece que vai te rasgar por dentro. Chore. Grite. Quebre os pratos que você comprou com tanto carinho. Sinta cada estilhaço dessa dor, porque a sua dor é real. Ela é a prova de que você amou de verdade. E eu olharia nos olhos dela, aqueles olhos cheios de confusão e de uma humilhação que nenhuma mulher deveria sentir, e eu sussurraria: não acredite neles. Não acredite na história que eles estão contando sobre você. A sua loucura é apenas a sua dor com um nome que eles inventaram para não ter que lidar com a própria consciência. O seu drama é apenas o seu coração se recusando a ser quebrado em silêncio. Você não está errada por sentir. Você está viva. E neste momento, isso é a coisa mais corajosa que você poderia ser. E para você, que talvez esteja me ouvindo agora, sentada no seu próprio chão frio, com o eco do abandono ainda zumbindo nos seus ouvidos. Para você, que olha ao redor e só vê as costas de quem um dia te prometeu o mundo, eu preciso que você respire fundo e me escute. Eles te deixaram sozinha. E eu sei que isso parece uma sentença de morte, parece o fim. Mas eu te prometo, com cada célula da mulher que eu sou hoje, que este é o começo. Eles te tiraram o palco, a plateia, os aplausos. E ao fazerem isso sem saber, eles te devolveram o bem mais precioso que você tinha esquecido que possuía: você mesma. Por anos, talvez a vida inteira, você mediu o seu valor pelo reflexo nos olhos dos outros, pelo convite que chegou, pela mensagem respondida, pelo lugar que te deram à mesa. E agora, essa mesa está vazia. Esses olhos se fecharam para você. E no meio desse deserto você tem duas escolhas: morrer de sede, esperando que alguém te traga água, ou cavar o seu próprio poço. Cave. Use as unhas se for preciso. Use a sua raiva como pá. Use as suas lágrimas para amolecer a terra. Porque lá no fundo, bem no fundo de você, existe uma fonte de amor, de força e de resiliência que não depende de ninguém. Uma fonte que é só sua. O abandono que te feriu é a ferramenta que vai te libertar. Porque quando não há mais ninguém para te dizer quem você é finalmente livre para decidir. Eles escolheram um lado. E isso te deu a tarefa mais sagrada e mais importante da sua vida: criar o seu. Um lado que não se abala com fofocas. Um lado que não precisa de validação para existir. Um lado que te acolhe quando você cai, e que te aplaude de pé a cada pequena vitória. Construa esse lado dentro de você, tijolo por tijolo, com autocompaixão, com paciência e com uma teimosia feroz. A sua história a partir de hoje não é sobre quem te deixou para trás. É sobre a mulher extraordinária que você decidiu se tornar, quando a única pessoa que restou para te salvar foi você mesma. Então, olhe para essas cinzas ao seu redor, as cinzas do seu casamento, das suas amizades, da vida que você planejou. Não desvie o olhar. Elas não são a prova da sua destruição, elas são o adubo. E é daqui, deste exato lugar de devastação, que você finalmente vai florescer.